Então, pessoal, no capítulo 10, chamado Viver e Viver Bem, a gente vai ver ali no livro, né, a gente vai ser apresentado a essa ideia de que, ok, já sabemos o que é a ação, certo? Já entendemos que a vida ela é composta nessa sequência de ações, né, uma depois da outra, mas também já sabemos que existem planos, certo, para atingir certos fins, mas agora começa a parte mais crítica mesmo. Quais ações a gente realiza? Quais são os planos que a gente tem em mente? Então o capítulo vai começar apresentando ali a questão das crianças, certo? Porque as crianças, elas têm uma preferência temporal muito alta. O que é preferência temporal? Elas querem as coisas naquele momento, elas querem agora, hoje. Elas não são muito aptas ainda a poupar, por exemplo. É muito bom, por exemplo, ir dando dinheiro para a criança, né, aos pouquinhos ali, para que ela aprenda a ir poupando, claro, é uma atividade que ela vai conseguir fazer, mas ela não tem isso sempre em mente, ela está muito focada no agora. É claro, a vida ela é cíclica, né, ela tem essa ascensão e depois esse declínio. A criança ela vai se afastando do seu lado mais instintivo, mais animal, ela vai fazendo essa escalada conforme a razão vai preenchendo a alma dessa criança. Depois o homem vai ter o seu ápice lá, e depois ele vai começar a cair de novo, né, na velhice. Vai voltando para esse lado mais animal, né, se ele não tiver muito cuidado com o treinamento da sua memória, da sua cabeça, do seu pensamento. Mas é natural que o homem mais idoso esqueça, por exemplo, porque ele já está em declínio, né, voltando ali para se despedir desse mundo. Então ele começa com essa crítica porque se a gente pegar um adulto, por exemplo, muito preocupado com hoje, isso vai nos causar estranheza. Porque o adulto, já tendo o seu domínio normal da razão, já é de se esperar de que ele faça bons planos, que ele planeje as coisas, que ele poupe dinheiro, por exemplo, que ele invista para que ele tenha mais depois. Tá? Então já é esperado do adulto isso. Se a gente vê um adulto que ele não faz isso, a gente chama ele de criança. Ele não se preocupa com as suas responsabilidades. Ele vive pelo prazer, etc. Tá? Então a gente é apresentado já a essa crítica dos planos. De todos os planos e fins que existem, qual é o fim que tu escolhe e qual é o plano que tu tá pensando em realizar para atingir esse fim? Ele é bom ou ele é ruim? Ele faz sentido ou ele não faz? Então a gente começa a se perguntar se as coisas são boas ou não, se elas fazem sentido ou não. Porque quais são os planos que vão fazer sentido? Os planos que vão fazer sentido são aqueles alinhados com um fim, com um bem que faça sentido. O fim e os bens que fazem sentido vão ser aqueles que realmente integrem uma boa vida. Uma vida que seja boa, ou seja, que eu não apenas viva, que eu não apenas almeje aqueles bens que vão me permitir estar vivo, né? Por exemplo, estar saudável é um desses bens, certo? Aquele copo d'água que eu referi na aula passada seria um exemplo disso. Mas isso não basta para que eu tenha uma boa vida. Eu preciso também, me ligando ali, eu preciso também pensar nos fins que sejam bons em si mesmos, certo? Que sejam fins últimos, fins que realmente vão fazer com que a minha vida seja boa, que eu esteja vivendo bem. Então, eu estou saudável para viver, mas eu quero estar saudável para que eu possa realizar outras atividades que vão me fazer viver bem, certo? Então agora a gente nos apresentado essa ideia de que de todos os planos a gente tem que ter os planos, tá? É uma imposição aqui, digamos assim, né? É um dever teu escolher esses planos que se adequem a uma boa vida, certo? E aí no final desse capítulo a gente vai ser apresentado para a grande questão. Mas como eu sei que um plano se encaixa numa boa vida? Como eu sei que o fim que o meu plano está visando é um fim realmente bom para mim? É um fim que se adequa a uma boa vida, ao viver bem. E a gente vê também que Aristóteles ele identifica a boa vida, o viver bem, com a própria felicidade, certo? E já é colocada ali a ideia de que a felicidade ela é a mesma para todas as pessoas. Mas como se as pessoas têm desejos diferentes? Então a gente vai ter que responder essa questão nos próximos capítulos. Porque, ok, já entendi, alguns planos são bons, alguns
fins que eu estou buscando, eles são bons para mim, mas como eu sei que eles realmente são bons, objetivamente falando, se as pessoas almejam coisas diferentes e elas consideram, talvez uma pessoa considere uma coisa um bem e outra pessoa considere essa mesma coisa um mal. Como é que a gente lida com esse problema? Então, nesse capítulo 10, a gente é apresentado para esse problema e a gente vai responder ele ao longo dos próximos capítulos. Tá? Então, ele vai lá e diz: quanto mais adultos somos, mais preocupados com o propósito das nossas ações ficamos. É natural que o adulto vá ficando preocupado com o propósito das suas ações. Porque ele vai adquirindo controle sobre sua razão e vai entendendo que ele pode causar um impacto real no mundo mesmo. Né? Ele pode ir realizando coisas boas no mundo, não simplesmente brincadeiras. Né? Claro, a brincadeira da criança ela tem uma importância. Já na brincadeira da criança, apesar de ela estar visando o prazer ali que a brincadeira dá para ela já vai desenvolvendo habilidades ali que já vão ter uma utilidade no futuro dela. Tá? Brinca de bombeiro, brinca de médico, já vai criando desenvolvendo ali uma imaginação, habilidades que ela pode realmente usar depois. Já vai tendo um sentido ali para aquela criança, porque a criança ainda assim é um ser racional. Ela está mais para o seu lado animal, porque ela está desenvolvendo a razão, mas ela já tem razão. Certo? A partir de 1 ano de idade, já tem uma base de razão desenvolvida ali. Ela já começa a entender quem que é o pai, quem que é a mãe, certo? Para viver bem, precisamos planejar a vida. É claro, se eu não tiver nenhum plano, eu estou vivendo a esmo. Certo? Porque se eu não tenho plano, eu não estou encadeando os fins. Então eu paro ali naqueles fins iniciais. Beber água. Ah, beber água tá bom. Ou, por exemplo, me embriagar, beber álcool, beber cerveja. Isso tá bom pra mim, porque eu não tenho um plano. Pra que eu vou beber cerveja? Pra que eu vou beber água? Pra que eu vou ficar saudável? Ah, pra atingir aqueles outros fins. Então esse é o meu plano. Se eu não tenho planos, ferrou. Né? Para planejar a vida, para eu ter o plano, eu preciso de um fim último visado pelo plano. É claro, eu preciso escolher alguma coisa, eu preciso entender aquela coisa como realmente boa pra mim e escolher ela como um fim. Entender ela como um fim, realmente querer ela, a minha vontade precisa querer este fim. E aí eu adequo o meu plano para encontrar esse fim. Né? Os fins últimos devem ser os certos, que trazem a felicidade. Aqui inicia a grande questão que a gente vai precisar resolver, né? Quais são os fins certos? Quais são os fins aqueles que compõem a felicidade? Ela é objetiva? Certo? É isso que a gente vai precisar resolver nos outros capítulos. Mas esse é o resumo deste capítulo 10. Tá bom, pessoal?